O anime, uma forma de expressão de arte e peça fundamental da cultura pop do Japão, sofreu diversas modificações. Ela foi se transformando, se adaptando e de certa forma evoluindo. A primeira animação japonesa se chama Katsudo Shashi, que contava a história de um menino marinheiro e foi lançado em 1907. Com o processo do pós-guerra e os cartoons ganhando força como forma de propaganda política, acabou influenciando diversos locais do mundo, inclusive o Japão, que sofreu muita influência, o que desencadeou na produção de diversos curta-metragens com orçamentos baixos. A animação japonesa recebeu a denominação pelo mundo de anime. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial do século XX, onde foi produzido curta-metragens que sofreram forte influência dos desenhos da Disney, mas, diferente das produções norte-americanas, os animadores tiveram que cortar custos, usando uma técnica de recorte ao invés dos famosos celuloides, material muito caro para ser exportado. Isso começa a mudar com o uso dessa tecnologia na animação Nansenso Monogatari Sarugashima, em 1930, trazido pelo Kenzo Masaoka, importante pioneiro no uso de novas tecnologias para as longa-metragens japonesas. E ali, 15 anos depois, um jovem inspirado pelos traços redondos e expressivos das animações americanas, principalmente Branca de Neve, Osamu Tezuka, que seria conhecido como Deus do mangá, começou a moldar os primeiros traços e características que conhecemos nos animes atuais. Olhos grandes e expressivos, traços delicados, mas bem sólidos, elementos que atraem o público infantil, uma forma poderosíssima que funciona até hoje. E em abril de 1945, enquanto descansava do trabalho na fábrica onde trabalhava, Osamu Tezuka teve contato com um filme chamado O Guerreiro Divino dos Mares, de Mitsuyo Mamotoru, que, de acordo com o que estava escrito em seu diário, foi o que inspirou a criar suas próprias longa-metragens, o que lhe fez fundar a sua famosa companhia, a Mushi Production. E como as emissões nas TVs japonesas começaram em 1953, o público tinha contato apenas com produções dos Estados Unidos, desenhos que faziam muito sucesso com as crianças, diga-se de passagem. Osamu Tezuka, percebendo isso, decide se aventurar nos ramos das séries de TV com episódios de aproximadamente 30 minutos cada, e para isso foi elegido o seu já consagrado mangá Tetsuwan Atom, ou como é conhecido aqui no ocidente, Astro Boy. Astro Boy foi lançado em 1º de janeiro de 1963 e contava a história de um robô com a aparência de um pequeno garoto criado pelo Dr. Tema, que havia perdido seu filho que morreu em um acidente. Uma história bem similar com a do Pinóquio, demonstrando a importância da Disney no mundo dos animes. Fora isso, Astro Boy é a mais importante obra que é a chave de toda a explosão do mercado de animações japonesas pelo país e futuramente pelo mundo. E é o pioneiro no formato mais conhecido de lançamentos de animes, onde uma obra de mangá se torna algo animado com vida, onde seus personagens ganham voz. Em 1966, Tezuka lança Janguru Taiten, outra obra muito conhecida por ser a primeira do meio que utilizava cores, o que implementou ainda mais as técnicas visuais das animações, que na época era o auge da tecnologia. Tanto que a maioria das crianças tiveram que ver em preto e branco mesmo, já que a TV em cores era algo muito caro naquele tempo. Não só a Mush Productions começou a preencher o acervo das séries animadas, como vários outros estúdios, como a Toei Dango, que mais tarde se tornaria a Toei Animation. E como vocês devem saber, concorrência é igual a desenvolvimento. Isso abriu portas para a busca de aumento da qualidade das animações. Com isso, vimos surgir o uso da digitalização em 1993, que substituiu a forma de produção lenta e tradicional utilizada pelos estúdios. Tudo isso não só visando o mercado japonês, como o mundo inteiro. Agora, do início do segundo milênio para cá, as produções ficaram bem mais organizadas e detalhadas, com vários artistas envolvidos e novos aspirantes a animadores. A partir da década de 80, títulos como Sailor Moon, Dragon Ball, Os Cavaleiros do Zodíaco e Neon Genesis Evangelion foram ganhando espaço
e disseminando a cultura da animação do estilo japonês mundo afora, ganhando força e estabelecendo a cultura otaku como um fenômeno em escala internacional. Hoje em dia, as animações não possuem mais limites. A criatividade e o esforço dos novos animadores é a única limitação. Com o grande investimento e o mercado milionário que se tornou, os animes agora são os precursores de uma nova era, influenciando o mundo dos games, filmes e, quem diria, as próprias animações americanas. Meu nome é Victor Duarte, um forte abraço, fui!